Feira e temos a oportunidade de estarmos reunidos como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos Te louvar essa noite, queremos pedir que esse culto de oração aconteça segundo a Tua vontade e Teu querer, para que o Teu bom e poderoso nome venha a ser glorificado e exaltado. Que haja aprendizado, que haja consagração das nossas vidas, para que possamos em todo momento entender a Tua boa, a Tua agradável e a Tua perfeita vontade. Obrigado pela vida dos Teus servos que encontram-se aqui. Fala aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, não queremos sair deste lugar da mesma forma como adentramos. Quem está desesperançoso, que possa encontrar esperança. Se há alguém enfermo, e se for da Tua vontade, que nessa noite o Senhor esteja curando, cure para a honra e glória do nome do Teu Filho Jesus. Mas o que nós queremos pedir é que possamos ser alcançados pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Fale, abençoa-nos, dá ordem aos Teus anjos, para que estejam acampados nesse lugar, guardando e protegendo, pois choramos crendo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que começa a nos acompanhar por essa live, somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Hoje eu quero começar diferente, quero convidar o irmão Vinícius. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino do nosso cantor cristão. Eu quero convidar você a abrir o seu cantor no hino de número 410, Felicidade no Serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. Igreja, vamos se colocar em pé, por favor. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Daqui a pouco você vai ficar um bocadinho sentadinho ou sentadinha, mas nesse momento eu quero convidar você, junto com o pastor e irmão Vinícius, nós estaremos louvando o Senhor com o hino de número 410. Irmão Vinícius. Proclamando no meu rei a salvação.
no livro de Josué, e eu quero compartilhar com vocês o primeiro capítulo de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 1 até o versículo de número 9. Josué capítulo 1, do 1 ao 9. Vamos tentar fazer uma leitura alternada. Eu estarei lendo os versículos ímpares e a igreja estará se detendo nos versículos pares. Então eu lerei o versículo 1, a igreja 2, eu o 3, a igreja 4 e assim sucessivamente. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te bem com ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Todos nós podemos ler o último versículo, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te bem com ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvemos ao Senhor com o hino 469 do nosso cantor cristão. Um pendão real vos entregou o rei a vós, soldados seus. Corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu. O coro diz: com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até a morrer. Pendão é uma bandeira, então sejamos fiéis em erguer a bandeira do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Louvemos 469.
participação com Isabel, ok? Se você conhecer esse cântico, você também pode, junto com a seminarista Isabela, após a oração, cantar ao Senhor. Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças, falar com Deus. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por estar aqui. Muito obrigada, Senhor, porque mais um dia o Senhor está nos concedendo para te adorar. Amém. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa fluir como o Senhor já tem fluído nos nossos louvores, Pai. Abre os nossos corações, abre a nossa mente, Deus, os nossos ouvidos, para ouvir a Tua palavra. Essa é a oração que te faço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus, a música ressuscita-me. Acredito que todos conheçam. Tentando ver meus sonhos cancelados, mas ao ouvir a sua voz, toda aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele viveu. Mas que não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu
fazer a obra dele. Amém? Então vamos agora declarar que somos o vaso de barro que carrega o grande tesouro. Estamos disponíveis na mão do Senhor. Na Epístola de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. As crianças vão lá com a seminarista Isabela, geração Timóteo. É isso? E eu quero me deter num simples versículo, que é o versículo de número 12. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Todos acharam? Amém? Efésios, capítulo 6, 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A igreja pode ler numa única só voz esse versículo 12? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da
celestiais. Amém? Vamos orar. Eterno, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor seja o orientador, o capacitador, o iluminador da palavra que será ministrada nessa noite. Que eu possa ser simplesmente canal desobstruído e sobre a unção do Espírito Santo eu possa transmitir verdades a respeito disso aqui, pautado no ensino da tua palavra, pois choramos crendo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria nessa noite pensar um pouquinho com vocês sobre o que Paulo ele nos ensina quando ele conclama, quando ele direciona a igreja de Éfeso a estar se munindo de uma armadura espiritual. Paulo ele pega o soldado romano e ele ali nos ensina a igreja de Éfeso as indumentárias que fazia parte da armadura de um soldado romano. Paulo alegoriza, trazendo uma ideia de que alguns daqueles utensílios poderiam ser transformados em armas que fossem armas espirituais. Como, por exemplo, ele fala do escudo, e ele classifica o escudo como sendo a fé, que vai apagar os dardos inflamados de quem? Do maligno. O elmo, ele coloca como a salvação. Então, o elmo da salvação, a espada, ele coloca como sendo a palavra de Deus, a verdade. Mas Paulo também ele fala uma coisa muito interessante. Porque Paulo, falando da armadura cristã, ele deixa bem claro que nós precisamos estar munidos de fé, munidos da palavra, munidos da verdade, munidos dessas armaduras espirituais, porque nós estamos em luta. Estamos em luta. Eu tenho percebido uma coisa interessante no decorrer do nosso cristianismo moderno. A igreja ela perdeu uma coisa muito interessante, que é o dom de discernir o quê? Os espíritos. Certa ocasião, um pregador idoso, ele falou o seguinte: quando uma igreja ela não tem discernimento do espírito, o diabo adentra, ele senta, ele assiste o culto e aquilo se torna uma rotina onde? Na vida dele, na vida da igreja. A igreja precisa ter o discernimento, porque se nós estamos em luta, é óbvio, é claro, que o adversário, ele vai querer armar para nós o quê? Ciladas. Então, uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, ela precisa entender uma coisa: a eleição que a nós foi estabelecida, crendo em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nos leva a um pressuposto de que a nossa vida é uma vida pautada em guerra o quê? Espiritual. E vocês já perceberam uma coisa? Nós cristãos estamos vivendo o nosso cotidiano sem entender o que? Isso. E quando você não consegue ter a percepção e discernimento de que há uma guerra espiritual, você se torna uma presa fácil de quem? Do adversário. É interessante, né? Em 1989, quando um pastor assumia um púlpito para pregar, e se ele falasse de um anjo caído, aquele que se opõe ao Senhor Jesus, ele não se opõe a Deus, ele se opõe ao nosso Salvador, porque Deus é detentor de todo o quê? De todo o poder. Alguns irmãos, de repente, alguns diáconos, chegariam para aquele pregador e falavam o seguinte: olha só, pregador, você quando estiver pregando, fale mais de Jesus. Fale mais de Jesus. Só que quando Jesus Cristo ele começa o ministério dele, você já percebeu uma coisa interessante? Ele vem
morrer, ressuscitar e nos redimir, reconciliando novamente o homem com quem? Com Deus. Mas a Bíblia também diz que ele veio para desmascarar as obras infrutíferas de quem? Das trevas. Quando nós começamos a perder o discernimento espiritual, existe uma coisa interessante: o diabo, o adversário, o acusador, o ladrão, aquele que é o pai da mentira, ele começa a ganhar o quê? Espaço. Ele começa a ganhar espaço. E o que nós temos percebido? É óbvio, é claro que o cristianismo tem um centro chamado Jesus Cristo. Mas o saudoso Russell Shedd, ele escreveu um livro intitulado O Mundo, a Carne e o Diabo. Porém, o cristão que sabe que Jesus é o Senhor e Salvador, ele tem três inimigos. O primeiro, o mundo. Não ameis o mundo, nem que o mundo quer. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está o quê? Nele. Segundo, o pecado. Eis que iniquidade foi formado, e iniquidade me concedeu o quê? A minha mãe, porque todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Mas o último inimigo é quem? O inimigo. João 10,10 diz: ele veio o quê? Roubar, matar e destruir. O cristianismo moderno parece que esqueceu disso. Você percebe uma coisa: nós estamos num viés no cristianismo que a Bíblia ensina que o Evangelho é poder o quê? De Deus. O Evangelho é poder de Deus. E quando se fala que as boas novas, o Evangelho de Jesus é poder de Deus, é óbvio, é claro, que as coisas que são poder de Deus só podem ser discernidos por aqueles que estão fazendo a vontade de quem? De Deus. Só que o Evangelho moderno, ele esqueceu o dunamis. Ele esqueceu o exousia, o poder miraculoso e a autoridade para mandar. E o cristianismo deixou de ser poder de Deus para ser algo de cunho psicológico. Hoje você tem uma psicologia no Evangelho, aonde se fala sobre você tem que ter uma cura interior, você precisa mudar isso, você precisa fazer isso ou fazer aquilo. Envolvemos sempre uma coisa chamada psicanálise, ou propriamente a psicologia na íntegra. A psicanálise, ela vai muitas vezes por um psiquiatra, por um psicólogo, ele vai estabelecer uma coisa chamada uma catarse em você. Um dia desse, a Marcela me mostrou um vídeo de uma programação que aconteceu nos Estados Unidos da América para homens, exclusivamente uma programação que ela é heterogênea. Como se é uma programação heterogênea, tem homens e o quê? Mulheres juntos. Quando ela é homogênea, só tem uma o quê? Espécie. Nessa só tinha homens. E o que estava acontecendo ali? Eles intitularam que era uma cura interior. Mas na verdade não era uma cura interior, era uma catarse. E aí na parte das mulheres, mulher é mais diferente de homem. Muitas vezes o homem pondera. O homem para chorar às vezes é difícil, mas você via homens chorando, homens abraçados, mergulhados na água. Parecia que a ideia era uma coisa, voltar ao ventre o quê? Materno. Por isso tinha água. Mas as mulheres era diferente. Elas estavam numa floresta. E aí o que aconteceu? A tônica, a ideia era: alguém te feriu, alguém te magoou, alguém fez algo por você que te trouxe dor, diga para essa pessoa tudo o que você gostaria de dizer para ela. E não, um esterismo só.
Isso é uma catarse. Você projetar, digamos, esse pedestal no celular é alguém que me ofendeu. Aquilo que eu não posso dizer pessoalmente, eu posso falar, trazendo a ideia de um simbolismo que a pessoa está o quê? Ali. Isso não é poder de Deus. Isso é psicologia. A psicologia ensina isso. A psicologia deduz que isso funciona. Até porque, irmãos, quando nós falamos de alma, de cura, existem duas coisas que nós precisamos entender. Qual é a primeira coisa? O Evangelho está no Senhor Jesus. Sim ou não? Sim. Por isso o Evangelho é o quê? Poder. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Quem morreu é a primícia da ressurreição? Jesus Cristo. O Evangelho da psicologia não está em Jesus como cabeça. Porque ensina-se nas universidades, e não precisa você ser um PhD para entender isso, que quem é o pai da psicologia? Freud. Então você tem um evangelho do poder, que é o evangelho do Cristo. Você tem o evangelho da psicologia, que é o evangelho de quem? Freud. E o diabo está ganhando o quê? Por isso que nós temos visto pessoas que elas dizem ser cristãs, mas não têm a sua vida o quê? Transformada. Por isso que você vai ter pessoas dizem ser cristãs, mas ainda estamos oprimidas pelo adversário de nossas o quê? Alma. Se orar, se botar a mão, vai pular o negócio. Com muita certeza. Com muita certeza. Então, quando nós falamos que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, irmãos, Jesus, o Senhor da igreja, está dizendo à sua igreja: tenha discernimento e faça com que as obras infrutíferas das trevas se tornem notórias, para que o meu nome seja o quê? Glorificado. Irmãos, a igreja deixou o diabo na sua zona de conforto. Porque a igreja esqueceu que ela foi chamada para fazer guerra contra o mundo, contra a carne e contra o inimigo. Nós ficamos num conformismo. Ficou tudo legal. Se hoje, presta bem atenção, você vai entender isso. Existem segmentos na nossa sociedade que literalmente nós entendemos que é obra de quem? Do adversário. Mas ai de você se você falar que é obra de quem? Não faz isso não, hein? Você está entendendo? Nós deixamos o que a Bíblia diz. Na confissão petrina, Jesus vira-se e diz assim: quem diz o nome que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: disseste bem, porque não foi a carne nem o sangue, não foi homem nem descendente consanguíneo que te disse isso, mas foi meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu é Petros, lasca da pedra, e sobre eu que sou a rocha, tu vai edificar a minha o quê? Eclésia, igrejas que saem para fora. E aí ele fala uma coisa ali: a porta do inferno não vai ter, porque a igreja é lugar de vida. Quem veio roubar, matar e destruir? Foi o diabo. Então o que o diabo está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: se a igreja não avança contra a porta do inferno, eu deixo ela extremamente o quê? Escancarada. Evangelho ainda é poder de Deus. É tempo de guerra, irmãos. É tempo de nós entendermos algumas coisas. Porque nós estamos como aquela série de ilustração que eu já contei aqui para vocês e vou repetir mais uma vez. Um exímio caçador convidou um homem que nunca havia caçado para ir a uma caça.
Chegando lá, o exílio caçador pegou a espingarda, preparou o rifle, preparou, e começou a passar o primeiro bando de pato d'água. Ele deu 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros, e está ele abatendo, e está os patos d'água caindo. O que nunca havia caçado, virou para ele e falou assim: eu nunca cacei na minha vida, mas tem uma coisa, eu vejo em filmes, em documentários, que quando um caçador abate a presa, ele pega a presa. E eu já vi que passou vários bandos, você abateu vários patos, mas você não pegou ainda nenhum. O exílio caçador olhou para aquele homem e falou o seguinte: na minha perspectiva de caça, não me interessa os que estão abatidos, mas me interessa os que estão vivos. O diabo trabalha assim. Irmãos, se nós não fizermos notório o poder de Deus e mostrar as obras infrutíferas da treva, nós estamos mortos na nossa fé. E o diabo está dizendo assim: isso me causa problema o quê? Nenhum. Uma igreja tem que ser luzeiro, porque quando uma igreja se transforma em luzeiro, o diabo começa a enxergar que ali se tem o quê? Luz. E luz ofusca as obras das trevas. Deus está nos chamando a entender isso. Por isso que Paulo chega e diz assim: a luta de vocês não é contra a Sandra, não é contra a Marcela, não é contra o Jorge, não é contra o Vinícius. A luta de você não é contra a Monique, seu sangue, contra a sua filha, contra a sua esposa. A sua luta é contra o quê? Primeiro, principados. Nós precisamos entender que o reino das trevas, ele é extremamente organizado, irmãos. Muitas vezes nós somos desorganizados. Então, a própria Bíblia diz o seguinte: que o diabo é príncipe desde o quê? Século. Então ele é um principado. Ele é um principado. Como ele, nós acreditamos pela vertente bíblica de Apocalipse, que a rebelião do adversário do reino celestial, e ele ali é colocado agora como dragão, arrastou 1/3 das estrelas, dos anjos do quê? Do céu. Você já viu quando Jesus, em Marcos 5, ele se depara com um homem que era um gadareno? Quando ele vê Jesus, ele se prostra e diz: que vieste aqui fazer antes do tempo? Que tenho contigo, filho do Deus Altíssimo. Jesus vai para ele e vira para ele: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Legião. Quando você analisa esse texto, você vai ver uma coisa interessante. Quando se usa o grego legião, ele está pegando o que seria a legião romana de soldados. Diz que uma legião pode ter 8.000, 10.000, 12.000 a 16.000 homens. Então você começa a entender uma coisa: pastor, aquele homem estava com 8.000 demônios. Não é isso, não é essa a ideia. Aquele homem era um gadareno e ele era uma potestade. E uma potestade aonde? Em Gadara. Quando você pega o texto, você vê que Jesus, ele entra dentro do barco e vai para o outro lado do mar de Tiberíades. Vocês já leram o texto e já viram? Quando ele está no barco, vem uma grande o quê? Tempestade. E os discípulos ficam o quê? Preocupados. Preste atenção. Para onde Jesus estava indo mesmo? Para Gadara. Veio uma potestade. Vocês lembram lá em Jó o que aconteceu? O diabo vira para Deus e diz assim: esse homem tem sido fiel porque tu tens cercado-me de bens.
Carne por carne, pele por pele, o homem dará tudo pela sua o quê? Pela sua vida. Deus olha e diz assim: eu vou permitir você tocar nele. A única coisa que você não vai tirar é o quê? A vida dele. Cristãos ou irmãos, existe uma coisa que nós precisamos entender. Até para o diabo agir nesse século, ele tem que ter permissão de quem? E sabe por que ele está agindo nesse século? De que forma Deus permitiu? Como ele entende a permissão de Deus? Simples. Vocês lembram o que Romano diz? O homem largou Deus, buscou umas coisas contrárias, as mulheres largaram o que é normal, os homens largaram o que é normal, só é perjuro, só é mentira, e Deus entregou o homem aos seus o quê? Sentimentos. Legalidade. Deus falou assim: vocês querem viver isso? Então eu vou entregar vocês a isso. Então o diabo entendeu o quê? Então eu posso agir, eu posso trabalhar. E o papel da igreja, quando a igreja entende isso, é dar de ímpeto contra as portas da onde? Do inferno. E aí eu volto ao texto da citação de Jó. Quando o adversário sai da presença de Deus, os filhos de Jó vão dar uma festa, não é isso? E o texto diz que deu um vento que destruiu, matou o quê? Os filhos. Não é diferente quando Jesus está indo na direção da onde? De Gadara. O diabo estava querendo impedir que Jesus chegasse ali, porque aquele lugar, aquela cidade estava sendo regida, estava sendo governada por uma potestade. Então nós precisamos entender que não fomos chamados para sermos nós não fomos chamados para sermos amigos do adversário. Nós fomos chamados para testemunhar do poder de Cristo, para que as suas obras sejam o quê? Repreendidas. Mas Jesus chega naquele lugar. E quando chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele destrona as obras de quem? Das trevas. Vai ser sempre assim. Só que a igreja precisa entender o seu o quê? O diabo não pode achar que a igreja não tem compreensão do que é uma guerra espiritual. Nós sabemos, por isso que o apóstolo Paulo ele chega e diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos em Cristo, porque a força de Cristo é o Pai. A igreja fortalecida em Cristo está fortalecida no Pai. A igreja fortalecida em Cristo está fortalecida no Espírito Santo. Vamos buscar, vamos entender que a nossa luta é contra principados, contra potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso. Olha a organização maligna. Você tem Satã, você tem poderes, você tem cronocratas, dominadores, e você ainda tem o quê? Forças espirituais do mal nas regiões o quê? Celestiais. Irmãos, nós precisamos estar revestidos do poder. Você está entendendo por que é necessário você orar? Você está entendendo por que é necessário você ler a sua Bíblia? Assim como o espinafre está para o copaio, assim a Bíblia e a oração está para nós que somos o quê? Cristãos, entendeu não? Sim. No desenho Popeye, existem 3 personagens para mim muito interessantes: Popeye marinheiro, a Olivia Palito e o Brutus. A Olivia Palito, ela tem uma ideia central de uma mulher sem vergonha. Por quê? Ela é o que do Popeye? Namorada. Mas ela fica se insinuando para quem? Para o Brutus. Aí quando ela está em aperto com o Brutus, ela começa a gritar: socorro Popeye, socorro Popeye. O Popeye, que é o lobo, ele vai. Mas o que o Brutus faz em primeiro momento?
bate no Popeye. Como é que o Popeye vai vencer o Brutus? Comendo o quê? Nós só vamos vencer as obras das trevas. Nós só vamos ter discernimento espiritual. Nós só seremos luz neste mundo quando nós estivermos com a nossa vitamina B.O., Bíblia e oração. A nossa luta é contra o diabo, o principado, é contra poderes, potestades, é contra dominadores deste mundo. E é interessante essa vertente de dominadores, por quê? Certa ocasião eu ouvi uma interpretação que eu achei interessante, irmãos. A Bíblia, na Epístola de João, ela fala a respeito dos filhos de Deus, todo aquele que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Deus concedeu a eles direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Por que você é um filho de Deus? Porque eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas João vai falar a respeito dos filhos de Deus e dos filhos de quem? Do maligno. Queridos, existem homens detentores de conhecimento, de poder, de prestígio, que eles são dominadores deste mundo, quê? Porque eles, sendo filhos do diabo, eles só estão projetando coisas que satisfazem o seu pai, que é quem? O diabo. Parou para pensar nisso? Parou? Existem homens detentores de poder, que a meta deles, isso aí é caro para eles, é unicamente difundir as obras de quem? Das trevas. E a igreja vai ficar no seu anonimato? A igreja não vai ser, como falou o pastor Marcos no domingo, relevante? A igreja não vai entender que Deus está nos chamando, Deus está nos desafiando para fazermos uma guerra espiritual. E não é uma guerra munida de arma de fogo, é uma guerra onde nós vamos dobrar os nossos joelhos, nós vamos clamar Yahvé, nós vamos pedir ao Senhor: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e destrona as obras das trevas. A igreja precisa começar a orar com um espírito de ousadia, dizendo: Senhor, nos entrega os principados, nos entrega as potestades, dando-nos autoridades para que o teu nome venha a ser o quê? Glorificado. O que a Bíblia ensina? Se Deus é por nós, você não vai da sua força, Jorge, você vai da força daquele que é o teu Senhor, porque pela nossa força nós não podemos fazer o quê? Deus está do céu, Jesus está do céu, esperando de nós essa oração: vem Senhor, vem com o teu poder e destrona os principados. Vem Senhor com o teu poder e destrona as potestades. Vem Senhor com o teu poder e destrona os dominadores deste mundo. Vem Senhor com o seu poder e destrona os espíritos que estão nas regiões celestiais, para que teu nome seja o quê? Glorificado. Bota a tua vida no altar, não dá legalidade, não dá direito legal ao diabo. Santifica a tua vida. Faça a vontade do Senhor. Busque, ore mais. Irmãos, você tem sua casa, eu quero terminar aqui. Imagine só na sua varanda, um marimbondo. Ele vem e ele começa a fazer uma casa na sua varanda. Você sabe que daqui a pouco ali vai virar um ninho de quê? De marimbondo. Aquele ninho pode ficar lá anos e anos e não vai te dar um problema. Um problema. Mas se você tocar nele, às vezes o diabo ele faz um ninho e a gente não quer mexer no ninho, né? E ele sabe: vou ficar ali no meu canto quietinho. Mas quando nós começamos a entender que a nossa luta não é contra principado, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, mexe no marido,
no ninho do marimbondo. Mexe na casa do marimbondo para você ver. Ele vai ficar furioso, querendo o quê? Te dar. Enquanto nós estamos vivendo a nossa vida tranquilamente, ele diz assim: sem me causa problema nenhum. O que me interessa não é os patos que estão abatidos, o que me interessa é as patas que estão o quê? Nossa luta não é contra homens, nossa luta é contra o adversário da nossa alma. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Quero agradecer a você que nos acompanhou nessa live. Em nome do Senhor Jesus, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal. Irmãos, vamos orar.